Eu sou a professora Regina e hoje nós estamos aqui juntos para uma aula do 9º ano. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a mímica, sobre as máscaras e o espaço teatral. E aí você pergunta, o teatro surgiu quando? Gente, você nem imagina, desde a pré-história, antes mesmo da escrita, já tinha representação teatral. E como é que a gente sabe? Pelos desenhos colocados nas paredes das cavernas, pela arte rupestre, desenhos de 25, 30 mil anos antes de Cristo, foram encontrados por arqueólogos, por antropólogos, e nesses desenhos eles mostram como as pessoas estivessem gesticulando, às vezes o desenho do ser humano com uma cabeça de um animal, e a gente sabe que toda a arte da pré-história era ritualística, então talvez eles gesticulassem para espantar os animais, ou um agradecimento a alguma força da natureza, ou até mesmo para conquistar alguma coisa. Mas o teatro, como nós conhecemos hoje, ele nasceu na Grécia. Depois da pré-história, os povos foram se organizando em sociedade e já no período da escrita, que é o período da antiguidade, que está entre 4000 a.C. até Cristo, vários povos tiveram manifestações artísticas, como a pintura, a dança, a música, e o povo que teve a representação gloriosa do teatro foram os gregos. Até hoje, gente, as peças gregas são reencenadas, são fonte de estudo para os artistas atuais, para os dramaturgos da atualidade. E o teatro grego, ele representava não apenas uma manifestação artística. O teatro grego, gente, ele cumpria uma função social e uma função cívica. As pessoas que iam ao teatro, que assistiam às peças, os atores, eles tinham um sentimento de pertencimento ao grupo. Aquilo ali fazia com que eles se unissem e através do teatro eles conseguiam colocar as suas ideias, o culto aos deuses, eles faziam peças enaltecendo os heróis da guerra, das batalhas, então realmente aquilo ali era o retrato da sociedade grega. Acompanhe comigo nesse slide que eu falei para vocês que o teatro grego era em homenagem ao deus Dionísio. E nesse slide que eu trago aqui, eu trago uma imagem de Dionísio, uma escultura ao deus Dionísio. Ele era o deus do vinho, era o deus da colheita. Nessa época, os jovens dançavam em festivais. Eles saíam cantando desde o templo, em homenagem a Dionísio, até o lugar onde ia ter as encenações, até o teatro. E em procissões, essas procissões, gente, eram chamadas de ditirambos, e eles cantavam louvores a esse deus Dionísio, o deus do teatro. E agora, nesse outro slide, que eu quero que você também acompanhe comigo, eu mostro para você o teatro grego. Nós temos aqui as ruínas, né, do templo, na cidade antiga de Pérgamo, que hoje é Pérgamo, né, desculpe, que hoje fica na Turquia. Esse templo em homenagem a Dionísio só tem as ruínas, as colunas gregas que você vê nesse slide são super importantes, faziam parte da arquitetura. E eu tenho também o teatro, as ruínas do teatro a Dionísio. Observem esse espaço teatral, gente. Esse espaço ficava nas montanhas. Os gregos não faziam teatro na cidade. Eles construíam ocupando o espaço das montanhas, aproveitando esse relevo. As pessoas ficavam ao redor da montanha e o ator ficava no vale. E isso por uma razão muito simples. Se você está num vale cercado de montanhas, aquilo que você fala no vale, ele propaga a sua voz, né? O eco vai se propagando e quem está no alto da montanha consegue ouvir perfeitamente. E eles eram inteligentes, não tinha microfone naquela época, então eles viram que aquele lugar era um lugar perfeito para se fazer teatro. Eu tenho aqui nesse outro slide outras ruínas também de teatros gregos. Vamos acompanhar? Observem aqui, nós temos o teatro, gente, espalhados não só na cidade grega de Atenas, mas nós temos em outras cidades. O Império Grego foi um império rico, um império que dominou várias cidades, vários territórios, e as construções do teatro grego, então, se espalharam
por esses territórios. Então aqui eu mostro mais algumas ruínas e um desenho. Como seria o teatro na realidade? Ele tem um prédio atrás, onde vai abrigar os atores, as pessoas, os camarins, as roupas que eles usavam e o espaço, então, da arquibancada que ficava no relevo dessas montanhas. E a acústica, como eu falei para vocês, era perfeita. E além desse espaço cênico do teatro grego, ao longo dos anos, né, os séculos foram se passando, depois vem o Império Romano, vem o Renascimento, antes do Renascimento nós temos a Idade Média, e o espaço cênico mudou. Onde eles atuavam, onde os atores atuavam, mudou. Lembrando que a palavra teatro, gente, ela vem do grego e significa lugar onde se vê. Então, o espaço teatral grego era o lugar onde se via. Via-se o quê? Peças, apresentações, diálogos, contações de história, apresentações de dança, de música. Só que depois, quando o prédio, né, que abriga um palco para as pessoas representarem ou dançarem, acabou também se chamando teatro. Então, hoje nós confundimos teatro, tanto é uma peça teatral, como o prédio que abriga um palco onde as pessoas vão para assistir ou uma peça ou apenas uma composição de dança ou música e assim por diante. E esses espaços foram mudando ao longo do tempo. Convido você novamente a observar alguns desses espaços nos próximos slides. Vamos lá? Nesse aqui eu tenho primeiro o espaço teatral grego. Observe que o nome desse espaço se chama anfiteatro, que é um espaço, gente, semicircular. Eu tenho atores bem no centro, no palco, e os espectadores estão ao redor, mas apenas na lateral e na frente. Eles não completam o círculo. Então, eu não posso dizer que o teatro grego era um teatro de arena. Ele não é um teatro totalmente circular, ele é semicircular, por isso é anfiteatro. Depois vieram os romanos, que dominaram o Império Grego, e os romanos, no primeiro século, construíram os coliseus. Nesse slide eu tenho uma ruína do Coliseu, né, do lado de fora, e eu mostro também o Coliseu dentro, por dentro, como era, só as ruínas. Hoje você pode visitar o Coliseu lá em Roma. E depois nós temos o teatro medieval. O teatro medieval já está depois de Cristo, a Idade Média vai do século V até o século XV, e o teatro era feito nas praças, e eram em carroças, era um teatro itinerante. As pessoas saíam nas companhias de cidade em cidade, chegava, armava a sua barraca, e ali eles tinham festivais de mímica, de canto, de poesias, eles até faziam malabarismo e até adestramento de alguns animais. Isso mesmo, era uma mistura de tudo. Antes, no período medieval, nós tivemos também o teatro religioso, que era o teatro dentro das igrejas. Observe como é que muda o espaço. Eu tinha nas montanhas, passou para os coliseus, na Idade Média dentro das igrejas, depois o teatro sai das igrejas e vai para as carroças nas cidades. Depois nós chegamos ao Renascimento, século XV, e século XV e XVI, e nós temos dois espaços importantes do teatro. Eu quero que você observe nesse próximo slide. Era o teatro elisabetano e depois o palco italiano. No teatro elisabetano, gente, ele era construído nos moldes do teatro grego. Então, ele era semicircular, tinha um prédio atrás que ia abrigar os atores, mas também tinham camarotes onde ficavam as pessoas mais ricas. E perto do palco ficavam o povo, né, que não tinha dinheiro para pagar a entrada num camarote. E nesse mesmo período, no Renascimento, surgiu o palco italiano, que é o palco que a gente mais conhece. O palco fica de frente para o público, a plateia não fica sentada ao redor desse palco, ela apenas fica sentada na frente. Esse estilo de palco foi por conta da perspectiva que foi desenvolvida no período do Renascimento. Se algum de vocês já teve a oportunidade de entrar no Teatrão aqui na nossa cidade, ele vai conhecer o palco italiano. O Teatrão, ele tem justamente esse formato. O palco está lá na frente
e as pessoas sentam de frente para esse palco. Mas eu também tenho espaço cênico, gente, nas praças, eu posso ter espaço cênico numa rua, posso ter num prédio, num galpão, qualquer lugar eu posso trabalhar um espaço cênico, porque na realidade eu preciso apenas de 3 elementos para o teatro, que é o ator, o texto e o público. Se eu tenho alguém que fale um texto, que conte uma história, se eu tenho uma história para ser contada e alguém para assistir, eu posso fazer o teatro em qualquer lugar, mesmo sem roupas próprias, sem um cenário adequado. E aqui eu mostro para vocês, nesse próximo slide, um espaço da rua, né, que eu tenho a companhia de teatro chamada Galpão. Essa companhia é uma companhia brasileira de teatrólogos lá de Belo Horizonte e eles fazem turnês por todo o Brasil. E onde eles chegam, eles montam, né, o seu espetáculo, convidam a população e fazem esse teatro. Nesse aqui do teatro de rua, eu quero que vocês observem que ele é circular, ele parece um picadeiro, assim como o circo. Você tem público ao redor de todo o espaço cênico. Então, vamos recordar que eu tenho o anfiteatro, eu tenho o palco italiano e eu tenho o teatro de arena, que é o teatro totalmente circular, como esses que eu coloco numa praça ou num circo. Agora, um outro elemento importante do teatro são as máscaras. As máscaras eram usadas no teatro grego para representar os personagens. Mulheres não podiam participar do teatro grego, só homens. Então, os homens faziam tanto papéis femininos quanto papéis masculinos. E a máscara é que caracterizava esse personagem. As máscaras geralmente eram maiores que o rosto, algumas feitas de pedra. Ao longo do tempo, essas máscaras foram ficando mais leves, feitas de madeira, de tecido engomado, e elas representavam tanto a tragédia quanto a comédia. Tragédias eram as peças sérias, as peças que falavam dos reis, que falavam dos deuses, e a comédia que eram mais divertidas, que falavam da população de modo geral. Até hoje, nós temos máscaras em muitos teatros, né? Nas peças teatrais, e até mesmo a pintura do rosto também pode ser considerada uma máscara. Na época, eles usavam uma roupa longa e sapatos de plataforma para poderem ficar mais visíveis ao público. E aqui no último slide que eu quero mostrar para vocês algumas maquiagens e máscaras da atualidade. Observe aqui, eu tenho a pintura do teatro Kabuki, que é um teatro japonês. Eu tenho uma outra imagem, né, mais recente, das máscaras com o rosto pintado, a menor máscara do mundo, que é o nariz de palhaço, esse nariz vermelho, e eu tenho outras 2 máscaras representando personagens do teatro, que vêm lá da Idade Média, lá do Renascimento, que é o Pierrot e a Colombina, e até hoje estão presentes, tanto no teatro quanto nos carnavais. Por hoje nós ficamos aqui, essas e outras aulas você encontra no portal Eduque. Obrigada pela atenção e até a próxima.